Então, eu queria que a professora falasse quais são as formas de atuação dentro, assim, no dia a dia, né? Assim, o que provavelmente você vai fazer todo dia e se você pode escolher essa parte de... Um fala assim, eu gosto de fazer a parte de que tem audiência. Outro fala assim, não, Deus me livre, eu não quero participar da audiência. Mas tem como escolher essas faces ou não? Tem sim. Quando você passa no concurso, que são disponibilizados os locais de lotação para que você exerça o cargo de advogado da União, dentre os locais de lotação existem as lotações nas consultorias jurídicas da União, nos estados. É difícil ter algum cargo vago nas consultorias jurídicas dos estados, mas também existe a consultoria jurídica dos ministérios em Brasília. Aí sim existe vaga, aí existe bastante vaga. Se for ficar em Brasília, é fácil ficar numa consultoria jurídica. Nos estados é mais difícil, mas é uma possibilidade de escolha. Na verdade, você vai escolher isso no momento que você delimitar quais são os locais de lotação que você gostaria de trabalhar. Aí existem as unidades do contencioso e as unidades do consultivo. Na verdade, o que é que acontece? Em relação ao trabalho, né? Eu nunca fui advogado da União do Consultivo. Eu não sei se eu me adequaria ao trabalho de emissão de parecer. Eu gosto de litigar, no bom sentido. Eu gosto do processo, eu gosto de atuar na defesa da União, representando a União na defesa de uma tese jurídica, eu gosto dos recursos, eu gosto da atuação contenciosa, né? A diferença que nós fazemos é do contencioso e do consultivo. O contencioso é quem trabalha na representação da União nos processos, na manifestação judicial e extrajudicial do interesse do ente público. E o consultivo é o advogado da União que assessora os órgãos do Poder Executivo da Presidência da República, tanto em Brasília quanto nos estados. Então, eu posso falar bem mais da atividade do contencioso porque eu nunca fui do consultivo, né? Para ter uma situação específica sobre a atividade do consultivo, a professora Tânia pode trazer aí o professor Rony, que é um advogado da União do Consultivo há muito tempo, um parecerista, como a gente diz aqui no Nordeste, de mão cheia, né? Com livros escritos sobre contratos, licitações, que é a especialidade dele. Mas a minha visão do consultivo é de que se trata de um trabalho em termos de quantidade mais generoso, porque você não tem tanta quantidade de trabalho como o contencioso tem, mas embora exista compensação na quantidade, na qualidade o trabalho talvez seja um trabalho maior. Porque, por exemplo, para você analisar uma licitação, uma grande licitação de um órgão dos ministérios do Poder Executivo, você precisa de um trabalho muito minucioso, de emissão de um parecer muito minucioso, da análise de muitas questões. Quando lhe é perguntado, quando lhe é exigido a emissão de um parecer sobre um tema complexo, do qual não existe ainda posicionamento da Advocacia Geral da União, você precisa estudar muito sobre o tema, esgotar todas as possibilidades, e não somente esgotar todas as possibilidades, mas indicar ao administrador o que ele deve fazer, ou seja, você precisa se posicionar juridicamente. Então é um trabalho mentalmente mais cansativo, eu diria, porque você passa largos dias com a mesma matéria na mão para decidir. O trabalho do contencioso é um trabalho mais dinâmico, é um trabalho mais de clínica geral, é um trabalho em que você tem todos os dias surpresa, porque você não sabe o que vem. Todos os dias você recebe processos dos mais variados temas, processos de servidores civis, servidores militares, processos de particulares, questionando sobre responsabilidades da União. Você também tem a possibilidade de interpor ações de improbidade, ações de ressarcimento, ações de desapropriação. Uma das coisas mais relevantes que eu fiz na Advocacia da União até hoje, já em Campina Grande, foi ingressar mais de 400 ações judiciais para a desapropriação das terras por onde vai passar a transposição do Rio São Francisco. Então, todas as ações de desapropriação eu ingressei. Nós fizemos jornadas de conciliação, onde nós, junto com a Justiça Federal,
fizemos a intimação de todos os expropriados para que eles pudessem comparecer à conciliação, fizemos medição de terreno, lógico, o pessoal do Ministério da Integração mediu o terreno, calculou o valor, chegamos a acordos, homologamos acordo em juízo, fizemos convênio de cooperação com a Caixa Econômica, o camarada saía da audiência, ia na Caixa Econômica, tirava o dinheiro dele, já era indenizado na hora. A gente visitou a área de transposição do Rio São Francisco, visitamos a obra, sobrevoamos de helicóptero da Polícia Federal a obra. Então, assim, eu percebi nessa experiência o quanto o meu trabalho de atuação no processo judicial era relevante para aquela política pública e para a possibilidade de trazer água para o interior do Nordeste, já que eu sou nordestino, paraibano, e sei da dificuldade que o nosso povo tem nessas regiões. Então, assim, o contencioso nos dá a possibilidade de trabalhar e de transformar ou, de alguma forma, participar para a decisão que envolve a vida das pessoas. E, na verdade, aplicando a regra do jogo, aplicando a lei, aplicando as teses de interesse do ente público, nós, na verdade, defendemos aquilo, como eu gosto de dizer, a regra do jogo. Nós somos os defensores da regra do jogo. A regra que o Constituinte estabeleceu para que a nossa sociedade pudesse ser uma sociedade viável. Então, eu sou um defensor da regra do jogo, o professor Marcos é um defensor da regra do jogo. Nós não existimos para recorrer desmensuradamente, nós não existimos para defender o interesse da União se ele não for um interesse legítimo, nós existimos para defender a regra do jogo, para que as pessoas sejam tratadas com isonomia, para que ninguém consiga, por uma decisão judicial, ultrapassar a regra do jogo e ter um privilégio que nenhum outro brasileiro teve na mesma situação. Então nós somos os defensores das peças. Eu posso até, como estudioso do direito, em algumas vezes, concordar que as peças não são bem dispostas, mas enquanto advogado público eu tenho que defender a disposição das peças determinada pela Constituição, porque eu não fui constituinte para dizer como as peças deveriam estar dispostas. Então, quando nos for dada a oportunidade de apresentar projetos de lei para mudar, que se mude. Por exemplo, muito rapidamente, a súmula 331 do TST. Eu concordo com a súmula 331. Eu concordo que a União tem que se responsabilizar subsidiariamente pelos débitos trabalhistas, mas eu não concordo como a forma da responsabilidade existe. Eu não concordo que o TST legisle para responsabilizar o ente público. Se a responsabilidade subsidiária é algo que a sociedade necessite, que seja apresentada ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, que é quem compete criar a regra do jogo. Então nós defendemos a regra do jogo, apenas isso. Então, como advogado público no contencioso, nós recebemos tudo: direito internacional, administrativo, constitucional, processo civil, algo que você tem que dominar muito bem. Direito civil, você precisa dele algumas vezes, mas precisa em situações bem específicas. Sucessão é algo que você precisa pouco, mas precisa. Eu tive que voltar a estudar sucessão, principalmente por conta dessas ações de desapropriação. Já tive a oportunidade de ingressar com ação de improbidade. Aliás, ingresso com elas praticamente todos os dias. Ações de ressarcimento. Já bloqueei verba de particular que deve à União. Já bloqueei verba de prefeitura que desviou o recurso federal por conta da aplicação ou malversação na execução de um contrato, de um convênio de construção de casa. Já resolvemos problema de listão em cidades do interior. Então, é uma atividade muito dinâmica, eu diria. E cada processo que você pega, cada situação específica que é posta à sua apreciação, você precisa analisar com cuidado, defendendo o interesse público, pensando no interesse da população e tentando conjugar o interesse primário e o interesse secundário. E não é verdade quando alguém lhe diz que a advocacia pública só defende o interesse primário da administração pública, que seria o interesse econômico. Isso é errado. A advocacia pública defende o interesse social. E, na verdade, se tenta sempre compatibilizar, quando é possível, o interesse primário com o interesse secundário. Então, ingressando nos quadros da advocacia pública, você vai ter uma escola muito intensa de aprendizado, você vai ter contato com as principais teses do país, porque você vai trabalhar numa justiça altamente especializada, que é a Justiça Federal, uma justiça que é especializada em julgar causas da União, uma justiça que é especializada em ter a União como polo da ação. Então,
como advogado da União, você tem tudo isso. Você tem um aprendizado intenso, você tem uma escola muito intensa para aprender tudo, vai ter contato com as principais teses do país, vai trabalhar na Justiça Federal, com a Justiça Federal, e vai ter a oportunidade de fazer a diferença, sim, para a defesa do ente. Porque, botem uma coisa na cabeça, no dia que a União Federal, a República Federativa do Brasil, quebrar, nada mais nesse país dá certo. Então, você tem que defender a República. E como advogado da União, nós defendemos a República Federativa do Brasil. Ainda tem essa. Nós não somos advogados da União, nós somos advogados da República Federativa do Brasil. Saibam que quando a União enfrenta uma ação internacional, é um advogado da União que vai fazer a defesa da República no exterior. Ok? E hoje, no curso online da AGU, eu tenho orgulho de dizer que o professor é o Boni Soares, que é o chefe do Departamento de Direito Internacional da AGU, que é um dos caras que sai do Brasil para defender a República em ações judiciais nas quais o Brasil tem interesse, nas quais a República seja parte.